Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como se colocar em prioridade sem se sentir egoísta. Eu mandei esse assunto, eu mandei o convite da live para muita gente, nossa, ficou muito feliz com esse assunto, né? Eu nem imaginava que ia ter tanta repercussão, porque o quanto é difícil pra gente se colocar em prioridade. Quanto que às vezes a gente se sente egoísta fazendo isso, quanto a gente se sente culpado fazendo isso. Então hoje eu quero falar com você de uma forma que você consiga fazer isso sem sentir essa culpa, sem se sentir egoísta, de uma forma congruente, que você consiga fazer com leveza, que você consiga realmente se cuidar e dar o seu melhor para os outros também, porque muitas vezes a gente acha o seguinte: se a gente se cuidar, se colocar em prioridade, a gente não vai conseguir se doar para o outro, a gente vai ser egoísta, as pessoas vão ficar chateadas com a gente e muitas vezes isso impede a gente de se cuidar, tá? Então hoje a gente vai falar como fazer isso de uma forma mais saudável, mais tranquila. Quem chegar aí, fala pra mim oi, que cidade que você tá falando, Camila, Beatriz, Tati, Elaine, sejam bem-vindos. Fala pra mim qual cidade que você tá falando e fala pra mim já, começa a colocar aqui nos comentários. Pra você, é difícil se colocar em prioridade? Que ponto que você não consegue se colocar em prioridade, tá? Tem um ponto muito importante que às vezes a gente não consegue fazer as coisas pra gente. Às vezes a gente fica muito sobrecarregado. Às vezes várias pessoas pedem as coisas, às vezes mãe, pai, irmão, amigo, pessoas do trabalho. E às vezes a gente não sabe o que dizer não para essas pessoas. A gente fica assim, se eu falar não para essa pessoa, ela vai ficar chateada comigo. Então a gente acaba fazendo, mesmo às vezes nos prejudicando, mesmo às vezes atrapalhando a nossa vida. E a gente acha que isso está certo, que isso é bom. Será que é bom realmente? Será que a gente está fazendo bem para a gente e para os outros? Quando a gente se propõe a ajudar os outros dessa forma, será que a gente está realmente fazendo bem para essa pessoa? Gente, manda coraçõezinhos, curtidinhas, convide seus amigos, convide suas amigas, fala para mim de qual cidade que você está falando e fala para mim se você tem dificuldade de se colocar em prioridade. Boa noite, Robertson, tudo bem? A Beatriz, que é de Andradina, eu sou esse tipo de pessoa, tenho dificuldade em dizer não, isso só me prejudicou, hoje estou analisando de outra forma. Olha só, gente, muita gente tem dificuldade de dizer não. Eu também sou essa pessoa que tinha muita dificuldade de dizer não, ainda em alguns momentos, ainda é difícil para mim, tá? Mas hoje eu vou dar exercícios para vocês fazerem, para que vocês possam fazer isso de uma forma leve, tá? Porque muitas vezes a gente acha que não tem como fazer isso de uma forma leve, mas tem, tá? Era muito difícil para mim falar não. Nossa, demais, eu tive que aprender, apanhei bastante, né? Me ferrei muito com isso, mas a gente vai aprendendo, né? Né, Bia? A gente vai aprendendo, vivendo e aprendendo. Ok, gente? Manda coraçõezinhos, curtidinhas, vamos aumentar o alcance dessa live, me ajudem aí, gente. Manda comentários, fala pra mim de onde você tá falando, convide seus amigos, tá? Vamos aumentar aí o alcance dessa live pra gente ter bastante gente aqui, ok? Bom, gente, primeiro ponto, né? Quando a gente fala assim, se colocar em prioridade, o que é se colocar em prioridade? Muitas vezes a gente está tão sobrecarregado na vida que a gente acaba colocando prioridade, por exemplo, ao nosso trabalho, as pessoas da nossa casa que a gente convive, a família e tudo mais, e a gente se deixa por último, sabe? A
gente acaba se deixando em último lugar. Quando tem tempo, a gente cuida da gente, né? E daí, o que acontece? Muitas vezes a gente começa a ficar esgotado, a gente começa a ficar irritado, a gente começa a ficar nervoso. E sabe o que acontece? Quando a gente fica sobrecarregado e fica ajudando todo mundo e deixando a gente em último lugar, a gente começa a sentir um sentimento de uma raiva interna, tá? E essa raiva, ela é muito inconsciente. Ela não vem assim, às vezes a gente faz as coisas para a pessoa, mas a gente não percebe que a gente está fazendo por pura obrigação, só para não dizer não. E daí a gente não percebe que a gente fica com uma raiva da gente mesmo, do tipo assim, nossa, puxa vida, eu vou perder meu horário de almoço para ir lá, sei lá, pagar a conta de luz para minha mãe, puxa vida. E daí a gente fala assim, mas eu não posso ser ruim. Eu não posso ser uma pessoa egoísta, eu tenho que ajudar as pessoas. Mas a gente não percebe que a gente fica com essa raiva interna. E essa raiva interna, ela traz consequências. Quais consequências que ela traz? Primeiro, a gente começa a descontar nas pessoas, a gente começa a ficar intolerante, irritado, começa a descontar nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que às vezes não tem nada a ver com isso, porque a gente acumulou aquela raiva e a gente não soltou, e a gente não resolveu o problema, então a gente acaba explodindo com outra pessoa. Você já se viu nessa situação, gente? Coloca pra mim nos comentários se você já sentiu essa situação, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está vivendo assim, tá? E o que acontece? A gente fala assim, mas Lia, eu não tenho outra pessoa que possa ajudar a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, tem que ser eu, né? Não tem outra pessoa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Será que realmente não existe outra pessoa? Será que você é tão insubstituível assim? Ou você tem um certo prazer das pessoas necessitarem de você? Tá? Isso também é uma coisa muito inconsciente que eu demorei muitos anos para entender. Eu achava que só eu podia cuidar da minha família, que só eu podia cuidar da minha mãe, que só eu podia fazer todas as coisas, sabe? Mas eu não tinha uma consciência do quanto que tinha de vaidade, de orgulho por trás de tudo isso, de eu me sentir importante, me sentir necessária, tá? Para que eu pudesse manter essa posição. Faz sentido para vocês? E isso, gente, eu tô falando de uma forma muito inconsciente, tá? Eu demorei anos para perceber isso. Isso até uma certa arrogância da nossa parte, porque a gente se acha tão importante, tão insubstituível, tão inteligente, tão fodástico, né? Tão forte, eu sou forte, eu aguento, os outros são frágeis, eu tenho que cuidar das pessoas. Olha só o nível de arrogância que a gente tem. Por quê? Por que as pessoas são frágeis? Por que elas não podem se cuidar também? Por que elas não podem fazer por elas? Então a gente se coloca numa posição que não é nossa. E toda vez, quem entende um pouquinho de constelação familiar vai entender. Toda vez que você sai de uma posição que não é sua e se coloca numa posição de outra pessoa, por exemplo, muitas vezes a gente se coloca na posição de pai do nosso pai, pai da nossa mãe, ou mãe da nossa mãe, mãe do nosso pai, mãe do nosso irmão, né? Então, quando você sai do seu papel e se coloca em outro papel, você cria um problema no sistema todo, tá? E daí isso traz consequências. Primeiro, as pessoas começam a ficar dependentes de você. As pessoas começam a se sentirem incapazes realmente, né? As pessoas começam a ficar assim, já que você se coloca como mais forte, você que é o fodástico que resolve tudo, as pessoas começam a se sentir diminuídas, a autoestima dessas pessoas vai baixando, elas começam a se sentir dependentes realmente de você. Ao invés de você empoderá-las e mostrarem para elas
que elas também são tão capazes de resolver aqueles conflitos, aqueles problemas, tanto quanto você, muitas vezes você desempodera. Por quê? Porque você coloca assim, só eu sei resolver isso e você é incapaz. Então a pessoa começa a se sentir com uma baixa autoestima e ela começa a acreditar que ela realmente depende, precisa de você para resolver os problemas. Faz sentido, gente? Coraçõezinhos, por favor. Cadê os coraçõezinhos dessa live, gente? Me ajudem aí. Eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Falem comigo. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque muita gente tem uma visão muito distorcida do que é generosidade, do que é altruísmo, tá? E eu vou te falar uma coisa agora, para você conseguir diferenciar essas duas coisas, que também é uma coisa que eu demorei muito para entender. Generosidade verdadeira é aquela que você não espera nada em troca. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo. É nem um obrigado. Se você faz algo para alguém esperando algum obrigado, você está esperando algo em troca. Ou seja, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você mesmo. Você está fazendo pelo seu próprio reconhecimento, para você se sentir bem. Na verdade, a gente não faz nada para o outro, a gente faz por nós mesmos. Olha só isso, né? Quando eu não sei dizer não, eu não estou fazendo porque eu sou boazinha e ai, coitadinha do outro. Eu estou fazendo isso porque o que o outro vai pensar de mim? Ai, se o outro ficar chateado, eu vou ficar mal. Então eu estou pensando em mim. Faz sentido para vocês? Na verdade, a gente confunde a generosidade com o egoísmo. Na verdade, eu falo que é o egoísmo disfarçado de generosidade. A gente não faz nada para o outro, a gente faz por nós mesmos. Enquanto a gente não entender isso, não admitir que a gente faz isso para satisfazer o nosso ego, para a gente satisfazer as nossas vaidades, as nossas necessidades, a gente vai ficar desempoderando as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, na verdade, a gente faz por quê? Porque a gente quer que as pessoas falem, nossa, como você é legal, como você é boa, nossa, obrigado. Então você tem uma recompensa, entende? A gente sempre tem uma recompensa. Então, quando você pensar em generosidade e altruísmo de verdade, é quando você não tem recompensa nenhuma, tá? Então, como que eu faço hoje para lidar com isso na minha vida? O que eu faço? Eu faço algumas perguntinhas que eu vou te passar, né? Como saber dizer não de verdade, né? Se alguém me pede alguma coisa e eu peço um tempinho para pensar, por quê? Para quem tá viciado nesse comportamento, a primeira reação é falar sim na hora, né? A primeira reação é a gente dizer sim. Só que você vai pedir um tempinho para pensar, para você poder trazer para o seu consciente, para você fazer um auto-coach, para você fazer uma auto-reflexão, tá? Então, o que você faz? A pessoa te pediu algo, você fala assim, ok, fulano, posso te dar a resposta daqui a pouco? Eu tô fazendo outras coisas aqui, daqui a pouco eu te respondo. Daí você tem um tempinho para pensar, você sai do piloto automático, tá? Porque o piloto automático é muito perigoso, né? A gente já fala sim na hora. Eu demorei muito para sair desse piloto automático. Então, sai do piloto automático e daí você faz algumas perguntinhas para você. Eu sempre faço essa pergunta para mim. Eu tô fazendo isso porque eu quero? Porque isso me faz bem? Ou eu estou fazendo isso para agradar o outro, porque eu quero algo em troca, porque eu quero algum reconhecimento do outro, porque eu quero ser amada pelo outro, porque eu quero ser aceita pelas pessoas? Olha só essa reflexão, gente. Anotem aí, porque essa reflexão é poderosa. Porque na maior parte do tempo a gente está vivendo numa prisão tentando ser aceito e
ser amado pelos outros. E a gente não é a gente mesmo, a gente não fala o que a gente pensa, a gente não é o que a gente é, a gente finge um personagem, a gente fica o tempo todo pensando em o que as pessoas vão pensar da gente. A gente fica fazendo o que as outras pessoas esperam que a gente faça. E na verdade a gente não faz nem o que os outros esperam que a gente faça. A gente faz o que a gente acha que os outros esperam que a gente faça. Porque é o nosso julgamento. Então a gente fala assim, eu acho que o outro vai ficar chateado comigo. Então, eu não posso falar não, porque o outro vai ficar chateado comigo. Você nem sabe se o outro vai ficar chateado de verdade. Mas é o seu julgamento, de acordo com a sua percepção, de acordo com o que você sentiria, você julga que o outro vai ficar chateado realmente. Sabe? Faz sentido pra vocês, gente? Manda coraçõezinhos pra mim. Quem tá chegando, fala um oi. Da qual cidade você tá falando. E fala pra mim, você tem dificuldade de dizer não? Você tem dificuldade de se colocar em prioridade? Então, eu tô dando muitas dicas aqui, tá? Coisas que eu tive que mudar em mim. Anos e anos e anos de autoconhecimento, de estudo, de autoobservação e de muito, trabalhando muito o meu autodesenvolvimento, tá? Então, o que acontece? A Silvia de Bauru, minha conterrânea, da minha terrinha aqui, que legal. Então, o que acontece? A gente tem uma imagem, eu falo que a gente vive numa prisão emocional. O que é essa prisão emocional? A gente tem um julgamento da sociedade do que a gente acha que é o certo, do que a sociedade julga como certo, né? Então, a gente aprendeu desde criança, principalmente na igreja, na escola, que a gente não pode ser egoísta, que a gente tem que ajudar os outros, que a gente tem que dividir o lanchinho, que a gente tem que dividir com o coleguinha. E a criança, ela é tão autêntica, a criança ela é tão natural, que se ela não quiser dividir, ela não divide. Ela chora, né? E os pais ficam morrendo de vergonha com essa situação. Mas a criança é verdadeira, sabe por quê? Porque ela não finge. Se ela não quer dividir, ela não divide mesmo. Agora a gente fica adulto, o que a gente faz? A gente finge, porque a gente não quer dividir também não. Vai falar que a gente quer dividir? Não, a gente finge só para não ser julgado pelo outro, só para ser aceito pela sociedade. E isso é verdade, então? Se você não está fazendo isso de forma verdadeira, isso aí só está se enganando, você só está vivendo numa prisão. É mais bonito, é mais honesto com você, é mais sincero você falar não do que você fingir. Por quê? Sabe por quê? Você vai fingir e você vai reclamar pro coleguinha depois. Ai, fulano é folgado. Nossa, tudo pede pra mim. Eu tô cansada, tô sobrecarregada. E essa pessoa vive pedindo pra mim. Né? Não é assim que a gente faz? Então isso não é verdadeiro, isso é mentira. A gente está se auto-enganando, a gente está se aprisionando, a gente está se fazendo mal. Você gosta de ser desrespeitado pelas outras pessoas? Por acaso? Você gosta? Não. Então por que você está se desrespeitando? Porque quando você fala sim, querendo dizer não, você está se desrespeitando. Você está se fazendo mal. E você não percebe. E daí o que você vai fazer? Você vai culpar os outros. E na verdade, quem está fazendo isso com você é você mesmo. Faz sentido para vocês? Né? Faz sentido para vocês isso, gente? Então, para você ser altruísta de verdade, para você ser generoso de verdade, olhe para esse sentimento. Eu quero fazer isso de verdade? Eu não vou esperar nada em troca dessa pessoa? Eu vou fazer do meu coração sem esperar nada em troca? Por quê? Muita gente, igual eu tô falando aqui, faz trabalho voluntário, né? Às vezes eu cedo pensando que é por amor ao próximo. A primeira pessoa, Silvia, que você tem que amar é você mesmo. Você não consegue amar o próximo se você não se amar, tá? Isso é um ensinamento que Jesus já colocou pra gente. Amar o próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? Então, o que acontece? Se você não está fazendo isso, você tá se machucando, você tá se desrespeitando, que jeito que tem amor aí? Que jeito que você está fazendo por amor? Você está fazendo simplesmente para não se sentir egoísta.
daí você tá deixando de viver a sua vida para ficar fazendo para os outros. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai ficar amargurada. Daí você vai ficar reclamando, daí você vai sentir uma angústia e não sabe por quê. E daí você vai ficar reclamando para as pessoas: nossa, eu sou tão boa, eu ajudo tantas pessoas, mas a minha vida tá tudo errado, nada dá certo. Lógico, observa o sentimento interno que você tem. Então, enquanto você não vencer o próprio ego, enquanto a gente não vence o nosso próprio ego, de falar assim: olha, eu vou ser verdadeira, eu vou ser eu mesmo, se eu quiser fazer eu faço, se eu não quiser eu não faço. Daí, quando eu venço isso, eu sou honesta comigo. Em primeiro lugar, eu sou honesta comigo mesmo. Eu estou olhando para as minhas sombras, eu estou sendo verdadeira. Daí sim, depois que eu faço isso, eu consigo transcender. Daí eu consigo fazer de coração, de verdade. Daí eu consigo fazer sem esperar nada em troca. Entende? Então muita gente vive por trás de máscaras. É por isso que tem tanta gente depressiva, angustiada, sozinha, sentindo solidão, sentindo depressão, com um monte de problemas, síndrome do pânico, infeliz. Por quê? Porque as pessoas não são verdadeiras, as pessoas ficam tentando se adequar ao que as outras pessoas esperam. Entende? Então, quando você é verdadeiro, você é autêntico, você fala o que você é realmente, não fica fingindo. E daí você coloca-se em prioridade. Quando você coloca em prioridade, sabe o que você faz? Você acaba ficando mais feliz, você se cuida, você se ama, você eleva a sua autoestima. E sabe o que acontece? Quando você vai fazer pelo próximo, você vai fazer de coração, porque não te falta mais nada, porque você está completa, porque você está feliz, porque você está radiante, você está transbordando. Você não pode dar para as pessoas aquilo que você não tem. Então, se você quer ser uma pessoa generosa, você precisa ser generosa com você mesmo primeiro. Senão você não dá o que você não tem. Não tem como. Não tem como, gente. Então, às vezes, a gente é tão inconsciente que a gente finge pra gente mesmo que a gente é generoso, só que por trás dessa máscara a gente fica se condenando, se culpando, reclamando para todo mundo. E daí, isso vai só enganar você, só vai atrasar a sua evolução, sabe? Então, sei lá, você começa um relacionamento amoroso, daí você não se posiciona, não fala o que você pensa, você fica criando um personagem. O que acontece? Aquela pessoa vai chegar numa hora, bem, que ela vai ver quem que você é de verdade, aquela máscara não vai mais servir. E daí, aquele relacionamento que você queria tanto que desse certo, acaba porque você não é verdadeira, você não tem autoestima suficiente para ser você mesmo. Você vai num trabalho, as pessoas começam a te sobrecarregar, te mandar um monte de serviço e você não fala não, e você fica com medo de ser mandado embora se você se posicionar. Você não se respeita, você não é respeitado pelas pessoas. Faz sentido para vocês, gente? Então, se colocar em prioridade é uma questão de autoestima, tá? Se você não cuidar de você primeiro, você não vai receber isso das pessoas. Se você quer ser realmente bem tratada, amada, valorizada, você precisa fazer isso por você. Se você não faz isso por você, se você não se coloca em prioridade, ninguém vai colocar você em prioridade. Entende, gente? Faz sentido? E daí a gente fica reclamando porque o nosso relacionamento não dá certo, a gente fica reclamando porque o trabalho não dá certo, a gente fica reclamando porque a gente não tem dinheiro, a gente fica reclamando porque a gente tá depressivo, tá angustiado, tá triste, tá com síndrome do pânico, tá todo ferrado, tá com a saúde debilitada, engorda porque não consegue cuidar de si mesmo. E as pessoas precisam entender o seguinte: a gente só vai mudar o mundo quando a gente se mudar.
E a gente fica tentando mudar o mundo antes de mudar a gente mesmo. É mais fácil, né, ficar olhando o problema dos outros e ficar tentando resolver o problema dos outros. Por quê? Porque é uma fuga pra gente não olhar para os nossos problemas. Então é tão mais fácil eu me ocupar a minha vida resolvendo o problema de todo mundo, porque daí eu não preciso olhar para os meus problemas. Então toma cuidado com essas autossabotagens que eu tô falando aqui. Gente, eu tô falando um monte de autossabotagem que é tudo que eu caía. E se eu bobear, caio de novo, porque a gente, quando tá no piloto automático, a gente cai nos mesmos padrões, tá? Aqueles padrões repetitivos. Então você tem que estar atenta, você tem que estar em autoobservação, você tem que fazer trabalho de autoconhecimento para você se perceber, para você entender o porquê que você precisa ser boazinha, o porquê que você precisa ser bonzinho, o porquê que você não pode ser você mesmo, sabe? O porquê que você não pode se mostrar. Enquanto você não trabalha isso, você não vive, você vive numa prisão, você vive amargurado, angustiado. Faz sentido para vocês, gente? Por isso que até o último curso que eu fiz chama-se Reconexão do Ser. Por quê? Que é justamente isso, é você reconectar com você, com a sua essência, com o seu ser interior, a sua essência divina, de quem você é de verdade. Porque você esconder o seu egoísmo embaixo do tapete não vai fazer você cuidar do seu egoísmo e de você evoluir. E o que eu vejo as pessoas fazendo é escondendo o egoísmo debaixo do tapete. É fazendo tudo para todo mundo, para fazer de conta que é generoso e escondendo o egoísmo debaixo do tapete. Enquanto você não olhar para isso, você não consegue transcender o ego. Você não consegue ser generoso de verdade, você não consegue ser autêntico de verdade, você não consegue ser feliz de verdade, porque você está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Faz sentido? É isso, gente. É libertação. A gente só se liberta quando a gente se enxerga como a prioridade da nossa vida, tá? E daí, quando a gente se põe em prioridade, sabe o que a gente fica? A gente fica feliz, a gente fica radiante, a gente fica bem-humorado, a gente fica tão radiante que a gente atrai pessoas ao nosso redor. Se você quer ter um relacionamento, você atrai um relacionamento bacana. Se você quer ter um trabalho melhor, você atrai um trabalho melhor, porque você está feliz. E você vai fazer as pessoas ao seu redor felizes. Quanto você não se coloca em prioridade, você não está feliz, você não consegue fazer as pessoas felizes. Se você tem filhos e você coloca lá, faz tudo pelo filho, esquece de você, tá? Até quando você vai aguentar fazer isso? Seu filho vai ver você triste? Isso vai fazer bem pro seu filho? Não vai. Seu filho não vai querer ver você feliz? Então aprenda a se amar, a se colocar em prioridade para o seu filho, sua filha saber entender o que é ser feliz, porque senão você ensina seu filho, a sua filha a serem felizes, como a sociedade ensina a gente desde criança. A sociedade ensina a gente a não ser a gente mesmo desde criança. A gente perde a autenticidade desde criança. A gente tem que falar o que a gente não é. E daí, por isso que a gente vive numa sociedade tão infeliz. Se as pessoas se curassem disso, se as pessoas se assumissem, se aceitassem, se amassem do jeito que são, a sociedade seria muito melhor. As pessoas não seriam amarguradas, as pessoas não ficariam falando mal uma das outras, as pessoas não ficariam reclamando uma das outras, porque as pessoas fariam exatamente o que querem para si e a sociedade seria mais leve. Sabe? Hoje em dia a sociedade é um bando de fingimento. Todo mundo tá fingindo para todo mundo. Sabe? E daí fica difícil viver desse jeito. A gente tem que ficar fingindo que a gente não é o tempo todo. Faz sentido para vocês, gente? Vocês sentem isso? Então, se você quer aprender a se colocar em prioridade, a você ter mais autoestima, a você se conhecer melhor, a você saber fazer conversas assertivas para você se posicionar de uma forma correta, porque as pessoas têm medo de se posicionar, por quê? Porque elas têm medo de criar conflitos.
mas elas não sabem se posicionar da forma correta. Então, quando você aprende as técnicas de comunicação, você começa a aprender a se comunicar da forma certa. Daí você não precisa ser agressivo. Então, as pessoas ou são passivas ou são agressivas. E não precisa nem ser passiva nem ser agressivo. No meu curso eu ensino as pessoas a comunicarem de forma assertiva, que é você se respeitar respeitando o outro. Você se posicionar, mas respeitando sem agredir o outro. Então fica muito mais leve as relações, tá? Então se você quer ter relações mais leves, e também eu ensino no meu curso a você ter uma administração do tempo melhor, para que você possa ter alta performance, você conseguir se colocar em prioridade, você precisa ter uma boa administração do tempo, você precisa saber distribuir seu tempo, que te inclua, tá? Então isso é uma das coisas que a gente faz no curso também, exercícios de administração do tempo para você trabalhar em alta performance e sobrar tempo para você ter qualidade de vida. E a gente também trabalha com perfil de personalidade para você se entender melhor, esse autoconhecimento, essa libertação. Quem quiser saber sobre o curso Reconexão do Ser, tem um link na minha bio. Tem o curso Reconexão do Ser, ele é completo, tá? Eles são 8 semanas onde a gente trabalha tudo isso. Cada módulo a gente vai trabalhando nessas 8 semanas. Como você se colocar em prioridade, como você atingir mais resultados, como você ser uma pessoa mais produtiva, trabalhar menos e ganhar mais. Porque quando você fica produtiva, você começa a ganhar mais também, você começa a ter alta performance. Você elimina tudo que é desnecessário na sua vida e você começa a trabalhar com o que é necessário, com o que é importante. E você tira um peso das suas costas, tá? Então, nesse curso Reconexão do Ser, a gente trabalha todas as áreas da vida. A gente trabalha 12 áreas da vida. A gente trabalha saúde, a gente trabalha o intelectual, a gente trabalha o equilíbrio emocional, a gente trabalha relacionamento amoroso, familiar, a gente trabalha realização e propósito de vida, a sua missão de vida. Então a gente trabalha 12 áreas da vida para que a espiritualidade, meditação, como meditar de uma forma que você consiga fazer, porque muita gente não consegue fazer, tá? Então, no curso Reconexão do Ser, o link tá na minha bio. Se você tiver alguma dúvida, me chama inbox aqui no direct, que esse curso, ele é fantástico. Eu tenho certeza que vai mudar totalmente a sua vida, tá? Você vai aprender realmente a se colocar em prioridade na sua vida, você vai aprender a ser a pessoa mais importante da sua vida. E se você for a pessoa mais importante da sua vida, as outras pessoas vão começar a te tratar como mais importante também, tá? Você vai ver como que as pessoas mudam com você. Você vai sair muito na frente das pessoas. Você vai ser uma pessoa diferenciada, tá? Então é isso, gente. Ficou alguma dúvida sobre isso que eu falei hoje? Como se colocar em prioridade? Tem alguma dúvida? Aprendeu a dizer não, gente? O exercício que eu ensinei? Então, primeiro se pergunta: eu quero fazer isso? Como que eu vou me sentir se eu fizer isso? Eu vou ficar com raiva de mim depois? Eu vou me sentir injustiçada? Eu vou me sentir... não é o termo abusada, mas eu vou me sentir uma pessoa que é explorada. Se você for sentir isso, não faça, porque você está fazendo, na verdade, não porque você quer, você está fazendo só para o outro não pensar mal de você. E isso eu chamo de egoísmo disfarçado de generosidade. Então, para você vencer o ego, você precisa se conhecer, você precisa se observar, para que você possa tomar decisões mais assertivas na sua vida, que vai deixar a sua vida muito mais leve e mais feliz, tá bom? Gente, alguma dúvida? Se não ficou nenhuma dúvida, a gente vai encerrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham pegado aí algumas dicas importantes que eu passei hoje, para que você possa conseguir se colocar em prioridade, tá?
que você possa conseguir colocar você em primeiro lugar. Então já pensa aí, como que você vai começar amanhã o seu dia se colocando em prioridade? Quais são as atitudes que você precisa para se colocar em prioridade, tá? O que você está deixando de fazer por você, tá te fazendo falta, tá te deixando chateado, chateada, amargurado, e a gente vai cobrar a conta das pessoas depois. Ah, eu não fiz isso por sua causa, né? Ok? Então já começa a colocar em prática amanhã, tá bom? Hoje mesmo, se você conseguir. Ok, gente? Então vamos encerrar. Se vocês gostaram, manda curtidinhas, manda coraçõezinhos aqui. Quero saber o que vocês acharam. Oi, Sandra, vou salvar sim, vai ficar no IGTV, tá bom? Para você pegar desde o início, porque teve muita dica legal. Muita dica boa, tá bom? Então tá joia, gente. Robertson, gostou, Robertson? Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha, o Robertson é um amigo meu que eu conheço há uns, sei lá, 20 anos, Robertson. E ele sabe quem eu era e quem eu sou hoje, né, Robertson? Gente, se vocês souberem quem eu era antes, eu era essa pessoa que não sabia dizer não, vivia um relacionamento abusivo, era coitadinha, era vítima de tudo, sabe? Era uma pessoa, nossa, totalmente diferente, né, Robertson? Você me reconhece? Eu falo que eu já vivi umas 4 vidas só nessa, porque eu já mudei tanto. Então é possível mudar, gente, é possível mudar. Por isso que hoje eu ensino as pessoas tudo que eu aprendi, né, a fazer essa minha mudança para ajudar outras pessoas a fazerem também, porque as pessoas sofrem por falta de conhecimento, porque com conhecimento você pode mudar sua vida para onde você quiser, né? Robertson, uns 20 anos, né? Você lembra como que eu era, né, Robertson? A gente trabalhou junto há uns 20 anos atrás, eu tava vivendo um relacionamento abusivo, era vítima, coitadinha, né? E daí as coisas mudaram totalmente. Por quê? Porque eu me propus a mudar, né? Eu que fui atrás dessa minha mudança. Ninguém foi atrás por mim, porque não é possível ninguém fazer isso pela gente. É a gente mesmo que faz. E se você quiser a minha ajuda para fazer a sua mudança, porque eu não tive ajuda, foi muito assim, eu tive algumas ajudas, mas não especializadas, né? Pessoas, amigos e tudo mais. Então eu tive que me virar meio que sozinha. Hoje eu tenho ajuda especializada porque eu estudei muito, fiz coach, PNL, hipnoterapia. Então eu tive muito estudo para ajudar as pessoas a fazerem essa mudança. Por isso que eu faço isso hoje. Oh, Robertson, verdade, você mudou muito. Realmente, Robertson, outra pessoa, nasci de novo. Tá bom? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus. Terça-feira que vem, 19h30, estaremos de volta, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.